Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Insônia, de Stephen King, que faz parte do meu projeto de ler todos os livros de Stephen King em ordem cronológica, os romances. Então, seguindo a ordem, eu vou ler Rose Madder na sequência, como eu já falei, eu acho, em algum momento no Instagram. Vou falar rapidinho de Rose Madder, que eu vou ler aqui nessa edição da Ponto de Leitura, que era um selo aí da Objetiva, se eu não me engano. E este livro aqui vai falar sobre uma mulher que sofre muitos abusos domésticos do marido e acaba fugindo, e tem um quadro aí que aparece na vida dela, e esse quadro aí fica muito emblemático para a nova vida dela. Então eu não lembrava que ele era tão violento. Voltando a falar de Insônia, eu só queria falar que assim, os dois livros são totalmente momentos diferentes do autor. Porque esse aqui é bem, é claro que tem um elemento sobrenatural, mas ele é bem cru, violento, sabe? É violência doméstica rolando solta, é um cara, um policial super preconceituoso, é vida nua e crua, sabe? E esse daqui é bem mais místico, eu diria, bem mais sobrenatural, bem mais o mundo do Stephen King, é sobrenatural mesmo, é isso. Então tá bom, a gente vai falar sobre Insônia, vou falar um pouco aí do contexto desse livro. Esse livro é de 94, a tradução essa aqui é de 95, da Leah Wheeler, e é uma tradução que eu diria um pouco já antiquada no momento, tanto que o Rei Rubro, como conhecemos atualmente, ele é chamado aqui de Rei Sanguinário. Tô falando isso porque esse livro é dividido entre prólogo, parte 1, 2 e 3 e epílogo. O prólogo é dando corda na dança da morte, ó, no relógio da morte. Então aqui eu coloco até 1 aqui. E aqui ele até começa assim, ó. A velhice é uma ilha cercada de morte. Por quê? O nosso protagonista tem uns 70 anos, mais ou menos. E assim, quando a gente conhece nesse prólogo, o Ralph está cuidando da esposa com câncer terminal. Depois do prólogo temos a parte 1. Eu vou mostrar para vocês porque eles têm figuras, tá vendo? Parte 1, doutorezinhos carecas. E sempre tem uma citação aqui nos capítulos. Isso faz parte até muito de um dos personagens, Dobber, não lembro o nome do personagem, que é um velhinho, deve ter uns 90 anos, que sempre tá com o livro embaixo do braço, andando pela cidade, fazendo citações aí para todo mundo. E depois de muito tempo a gente percebe que as citações fazem sentido. Parte 2, a cidade secreta. Esses desenhos eu não diria que são spoilers, esses desenhos eu diria que são aí pequenas amostras para vocês. E parte 3, o Rei Sanguinário, que é o que eu disse que atualmente ele é chamado de Rei Rubro, né? Para quem acompanhou aí a Torre Negra ou está acompanhando o epílogo, dando corda no relógio da morte. E aí sim, temos aqui a situação, não é Dobby, né? Stephen Dobbs é um cara que o velhinho tá citando muito nesse livro. Eu vou relacionar muito esse livro com a Torre Negra, porque ele realmente tem muitos elementos da Torre Negra. Inclusive um capítulo aqui é dedicado ao Rei Rubro. Mas você não precisa ter lido a Torre Negra para ler esse livro. Na verdade, eu acho que vai enriquecer aí a sua leitura da Torre Negra de repente, ou satisfazer algumas curiosidades. Porque aqui, diferente de quando a gente conhece a história do pistoleiro na saga da Torre Negra, mas o mundo ainda não se esvaiu. Então aqui a gente vê uma Torre Negra populada, né? Parece uma Torre de Babel, assim, que tem cada povo falando uma língua, mas tem o elemento da Torre Negra, e que também tem elementos do Senhor dos Anéis, mas como eu não li Senhor dos Anéis, eu imagino que seja só por ter essa torre aí, toda diferenciada, e que na Torre Negra fica bem mais evidente. Insônia, como eu disse, vai ter nosso protagonista aí mais velho na cidade de Derry, é a mesma cidade em que It está ambientado, né, a coisa. E aí, só que é uma Derry totalmente diferente, e a gente passa até a ver um dos personagens do It aqui, que é o Mike Hanlon, que é o único que ficou, né, na cidade de Derry, inclusive no livro It a gente sabe disso. A gente vai ter alguns personagens aí, os doidinhos aparecem aqui também, e dá a impressão que isto aqui acontece um pouco antes, eu não vi as datas exatamente, mas dá a impressão que acontece um pouco antes de It até. Porque um dos personagens daqui
vai para Juniper Hill e no It ele volta de Juniper Hill, né, se não me engano, que é o hospital psiquiátrico aí da região. Insônia, provavelmente Stephen King estava aí com episódios de insônia. E esse livro aqui, ele foi escrito entre o terceiro e o quarto livro da saga da Torre Negra, que aí vai antes da galerinha ali da Torre Negra pegar um trem muito louco. A gente começa a perceber que a Torre Negra está mexendo com Stephen King aqui nesse livro. E depois eu acho que ele esquece totalmente Rose Madder, né? Deve dar um tempo aí, porque são muitos mundos, muitas coisas para se contar aí sobre isso. Mas vamos novamente voltar para o livro, desculpa. Tô indo muito para Torre Negra, mas é porque eu gosto muito dessa série. Eu fiz vários vídeos, aliás, né, de todos os livros aí da Torre Negra, tem playlist aqui também. E eu acho que é uma série muito interessante. E esse próprio livro já mostra mais ou menos o estilo do Stephen King na série. Tanto essa coisa de ter o prólogo e o epílogo, já é uma coisa assim, é uma história dentro da história, né? Uma sub-história de insônia. O Ralph Roberts é esse cara aí de uns 70 anos e ele está com problemas para dormir. No epílogo, a gente já vê que ele está cuidando da esposa que está com câncer terminal, ela falece. E depois disso ele começa a ter muita insônia. Do tipo, ele acorda às 5 horas da manhã, beleza? Depois às 4, depois às 3. Depois assim, não importa se ele dorme 2h30 da manhã, às 3 da manhã ele está de pé. Não necessariamente ele tá com um super vigor ali, ele consegue se manter acordado, aliás ele não sei se ele consegue se manter acordado ou se ele não consegue dormir, mas ele tá num estado mental assim bem abalado por causa disso. Ele já tentou vários tipos de receitas e tal, e todo mundo sempre dá uma receitinha caseira para ele cuidar, ele ainda não foi no médico, rola um rancor ali com o médico da cidade que parece ter errado no diagnóstico do câncer da esposa. Então, por isso ele não vai nesse médico tão cedo. E assim, depois de meses com essa insônia, ele começa a ver umas auras. Paralelo à história de insônia do Ralph, a gente vai conhecer a história do Ed, que é um vizinho do Ralph, é meio que uma raridade ali no bairro, né? Porque é um casal jovem. Eles têm uma filha de 1 ano e meio, mais ou menos, quando tudo começa, né? E o Ralph e o Ed são próximos, tanto que antes da Carolyn ficar doente, eles cuidavam da filhinha deles, sabe aquela coisa assim? Era quase como se eles fossem os avós esqueci da filha da Ellen, esqueci o nome da menina, mas como se eles fossem os avós da menininha, e eles são próximos e jantam juntos e conversam. E aí, um pouco antes da Carolyn falecer, o Ralph presencia aí uma cena muito estranha, que é o Ed, que aparentemente é um cara super calmo, brigando assim a ponto de querer partir pra cima de um cara no trânsito. Esse é o primeiro episódio, aliás, que a gente conhece o Ed, mas que o Ralph já conta pra gente que é muito estranho. E ao mesmo tempo que o Ralph está com insônia, a gente vê o comportamento do Ed sendo cada vez mais violento, a ponto de chegar ali a bater na esposa, na Ellen. A gente conhece essas duas histórias. Fora isso, e são as histórias ali do povo que a gente está do lado. Fora isso, na cidade de Derry, que tem todo esse climão aí sombrio, a gente acaba vendo que tem um hospital, né, que faz abortos nos Estados Unidos. Na maior parte dos Estados Unidos o aborto é legalizado, tem esses hospitais, eles existem mesmo, que são para fazer aborto, e esse é um tipo de hospital que, além de tudo, ele tem uma casa que dá abrigo para as mulheres, né, que sofreram ali violência de algum tipo relacionado ao aborto, e essa casa é afastada da cidade e tal. Mas o que marca muito é que uma mulher vai ali fazer uma palestra nessa cidade. Então, até o dia dessa palestra, desse discurso, da presença da mulher na cidade, da Susan, a gente vai ver a evolução da insônia do Ralph e a violência crescendo no Ed. E o Ed, ele acaba fazendo parte de um grupo que é totalmente contra o aborto e que vai fazer protestos na frente do hospital, vai falar na televisão contra a presença dessa mulher na cidade de Derry, que é um absurdo, que eles querem fechar a clínica, que isso não deveria acontecer. E assim, parece uma coisa muito legal, né, proteger tanto a vida, mas ao mesmo tempo ele bate na mulher.
na frente da própria filha, então fica uma coisa assim meio... E aí eu lembrei um pouco da história do... como que chama? Ai, gente... da história do vidente lá, sabe? Teve até uma série do livro do Stephen King, que teve até uma série, acho que chamava O Vidente. Tem um episódio importante e que o cara tem que evitar que aquilo aconteça. Aqui a gente vai ter mais ou menos isso. Por algum motivo, o Ralph vai ter que evitar que algo aconteça no dia da palestra da Susan, que é essa mulher pró-aborto, né? Liberdade das mulheres, enfim. Eu não vou falar sobre aborto aqui, não vou entrar nessa questão. Só estou expondo o que tem no livro. Uma conjunção ali de pontos que acontecem entre o Ralph, o Ed, a Lois e o Bill, que são ali os amigos velhos, né? Os amigos idosos do Ralph também, eles têm a mesma idade, mas que vão fazer parte desse movimento aí para evitar que algo aconteça nesse dia que a mulher vai estar na cidade. Só que como isso acontece? Como eu disse, o Ralph está vendo auras. Chegou num ponto que ele está tanto tempo sem dormir que ele começa a enxergar auras. Ele consegue ver se alguém está com fome, se alguém está com sono, se alguém está mentindo, se alguém ali está prestes a falecer. Ele consegue enxergar ali uma aura negra que indica que a pessoa logo vai falecer ou que a pessoa tem alguma doença. A forma com que o Stephen King chegou nesse momento é muito interessante. Ele chega ali na insônia e a partir da insônia ele começou a viajar no que poderia acontecer com alguém que não está dormindo, ao mesmo tempo que, obviamente, a gente vai encontrar esses senhorzinhos, os doutorizinhos carecas, que tem até uma parte aqui falando só sobre eles, que são esses seres relacionados a esse mundo, a essa dimensão das pessoas que não dormem. É praticamente isso. Chega num ponto que o Ralph tem até uma luta corporal com um desses doutorizinhos, e eu acho que a história toda em volta das auras e desses doutorizinhos e do papel do Ralph e do papel desses seres na história é muito interessante. Então é isso, gente. Para fazer uma resenha sem spoilers, é isso que eu posso falar para vocês, e que é uma tradução antiga. Eu não sei como está a tradução atual, mas essa, como eu disse, é uma tradução que foi feita 1 ano após o lançamento do livro, em inglês mesmo. E só uma coisinha para lembrar que o próximo livro do projeto vai ser Rose Madder, lembrando do projeto de ler Stephen King em ordem cronológica. Vê aí a playlist, os livros que eu já li. E é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva, deixa um curtir e até o próximo vídeo.